povo santo, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre sejam louvados. Sejam todos muito bem-vindos à leitura orante da Palavra de Deus, hoje dia 11 de fevereiro de 2022. E hoje é um dia muito especial, que hoje é o Dia Mundial do Enfermo e também hoje é o dia de Nossa Senhora de Lourdes. Então, nessa sexta-feira, nós temos muito que agradecer, muito que comemorar e ao mesmo tempo muito que rezar. Nós temos tantos enfermos no Brasil, no mundo, na nossa casa, eu não sei se você tem, eu tenho a minha mãe que é enferma e eu cuido dela. E hoje é o dia que nós vamos orar por todos os enfermos e também pelas pessoas que cuidam dos enfermos, porque a gente sabe que quem cuida do enfermo precisa cuidar também da pessoa, da saúde, e às vezes a gente cuida tanto dos outros que esquece de cuidar da gente. Então, pedindo mesmo que nesse dia que Nossa Senhora aparece a Santa Bernadette de Soubirous, lá na França, no século XIX, para uma camponesa que era analfabeta, pobre, mas era cheia de amor no coração. E é isso que Deus olha. Deus não olha com esse olhar humano nosso, mas Deus vê o nosso coração. E que hoje nós possamos ter uma leitura orante cheia da graça e do poder de Jesus, pedindo também àquele que não é inscrito no canal se inscrever, a você dar o seu joinha, a você compartilhar, a você colocar o seu comentário, para que a gente possa cada dia mais crescer como Jesus em estatura, sabedoria e graça. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que possamos orar e pedir ao Senhor Jesus que pela força do Espírito Santo possamos hoje ter uma leitura orante baseada na graça do Senhor. Como aquele surdo, ele teve uma oportunidade de, a partir do éfata, soltar a língua e poder falar. Que o Senhor também nos dê a graça aonde está enfermo, seja no corpo, seja na mente, seja no espírito, que a graça de Deus, pela força do Espírito Santo, possa vir em nós. E hoje, Senhor, possamos ter essa experiência nova, que a partir da bênção do Espírito Santo que habita em nós, possamos ter uma experiência íntima e sincera com Jesus. Amém. E hoje, a palavra que o Senhor nos convida é o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. E naquele tempo, Jesus saiu da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos em seu ouvido, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram e a língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionado, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, pedindo mesmo, Senhor, essa graça de podermos entender essa palavra e essa palavra poder trazer vida nova e esperança no nosso coração. Então, é importante nós lembrarmos que em Marcos, nós estamos no capítulo 7, anteriormente nós tivemos a multiplicação dos pães, nós tivemos Jesus andando sobre as águas, nós tivemos também Jesus com aquela mulher que era estrangeira, e Jesus está numa terra que não é uma terra de judeus, é uma terra de pagãos. Então, para mostrar, porque quando nós estamos com pessoas que acreditam, é mais fácil. Mas quando nós estamos com pagãos, ou seja, aqueles que não acreditam, Jesus precisa de sinais. E é interessante que Jesus,
ele é apresentado para Jesus, esse surdo. E Jesus, ele não quer, ele vem fazer essa graça e esse milagre. Jesus leva esse surdo à parte. E Jesus agora, se Jesus quisesse, ele podia falar, abre-te, e abria. Jesus podia só pedir, Pai, que ele seja curado, e ele iria ser. Mas Jesus, para mostrar a importância dos sinais, o que ele faz? Ele põe a mão no ouvido dele. Depois, Jesus, com a saliva, na época, a saliva teria como se fosse propriedades terapêuticas. A saliva é como se fosse um cicatrizante. Então, ou seja, Jesus era como se ele estivesse trazendo um remédio para essa boca. E quando ele sopra esse éfata, esse abre-te, começa a sair o som. E Jesus, ele disse que não é para contar para ninguém. Mas a gente sabe que as pessoas não conseguem guardar segredos. E quanto mais Jesus ele dizia que não era para fazer alvoroço, mais pessoas corriam atrás de Jesus, mas infelizmente não era pelo que Jesus poderia proporcionar. Porque mais do que... É muito importante a cura física, eu não vou dizer que não é. É lógico que a gente sonha com a cura física. Eu sonho a minha mãe ser curada. Mas enquanto a minha mãe não é curada, eu vou percebendo as graças que o Senhor me dá através da enfermidade. A enfermidade tem me ajudado a me tornar uma filha melhor, uma pessoa melhor, uma serva melhor. E muitas graças eu tenho conseguido através da enfermidade. Mas a gente tem que pedir ao Senhor essa graça da gente aprender em tudo. A gente tem algo para aprender e não para revoltar. E é isso que eu queria te convidar, nós irmos já para o nosso segundo passo da leitura orante, que é que esse texto diz para mim, nesse Dia Mundial do Enfermo, nesse dia de Nossa Senhora de Lourdes, nesse dia em que Jesus ele mostra o poder da cura. E eu gostaria que a gente pedisse ao Senhor. A cura física é importante, mas a cura da nossa alma, a cura do nosso coração, a cura da nossa mente. Quantas curas precisamos e às vezes a gente deseja tanto que esse físico nosso seja curado, que a gente esquece que às vezes a gente está com uma alma doente, uma alma necessitada de paz, uma alma necessitada de alegria de Deus, de esperança. Muitas vezes estamos com a nossa alma doente, precisando mesmo que a luz de Deus venha e nos reerga, nos levante, nos faça novos. E que a gente possa pedir que nesse dia, que o Senhor possa mesmo olhar por todos os enfermos. E que nós que estamos orando, eu e você, possamos orar pelos nossos enfermos. Se você está enfermo, pedindo mesmo, Senhor, olha para mim como o Senhor olhou para aquele surdo, o Senhor hoje pode fazer uma obra nova em mim. Mas se não é a obra desse corpo que precisa ser curado, às vezes nós rezamos um dia desses, que foi aqueles 4 amigos que levaram ele até Jesus, que tiraram o telhado para ele descer. E quando Jesus fala, perdoados são os pecados, eles falaram, mas não acredito que nós tivemos todo esse trabalho para ele falar, perdoados são os seus pecados. É porque muitas vezes a gente não consegue entender que mais do que essa cura física, nós precisamos de uma alma curada, de uma mente curada. Porque o físico às vezes pode estar curado, mas quantas pessoas estão com a alma doente, precisando de cicatrizar feridas que estão abertas, que necessitam de vida nova. E existem muitos enfermos que quando a gente vai visitá-los, a gente sai de lá muito mais confortado do que ele. Porque a enfermidade para ele não é o fim. Porque nós sabemos que o nosso destino é o céu. E tudo aqui é uma passagem. E se a gente souber nessa passagem desse tempo que a gente está aqui, viver de acordo com o projeto de Deus, nós seremos pessoas melhores, muito melhores. E é orando mesmo, pedindo ao Senhor essa graça. E é isso que eu queria te convidar. Nós irmos já para o nosso terceiro passo, que é a oração, nos colocando diante da presença do Senhor. Eu queria mesmo que a gente se colocasse em prontidão.
Nós temos muitos doentes que precisam da nossa oração, muitas pessoas que estão passando por muitas lutas, muitas dificuldades, e elas precisam de serem sustentadas pela oração. Muitos agonizantes nesse momento, muitas pessoas que não, pela medicina já não há mais o que fazer, mas a gente sabe que tudo para Deus é possível e que a gente possa colocar todos aqueles que necessitam de oração nesse momento, que estão passando por algum tipo de enfermidade, seja a enfermidade do corpo, seja uma enfermidade da mente, tantos transtornos que pessoas têm às vezes, seja uma necessidade mesmo de medicações fortes, a necessidade, muitas pessoas deprimidas, depressivas, precisando de ser diagnosticadas, muitas pessoas que não têm força para levantar da cama, muito triste, muito sem força, muitas pessoas precisando de uma alma limpa, uma alma lavada, uma alma curada, precisando dar o passo do perdão, carregam no coração muito rancor, muito ódio, muita mágoa, muita tristeza. Quantas coisas que precisamos ser curados, mas às vezes não temos força. Por isso que a leitura orante, ela é tão importante na nossa vida, porque a gente não reza sozinho. Todos aqueles que rezam conosco se tornam como se fosse uma multidão orando. E por isso nós nos colocamos na presença. Ó Pai, em nome de Jesus, eu e todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus, nesse Dia Nacional do Enfermo, esse dia, Senhor Jesus, que nós colocamos todos os enfermos diante da Tua presença. Eu coloco a minha mãe, Jesus, há 30 anos que luta, Senhor, com Parkinson, e o Senhor sabe, Jesus, de todas as lutas que ela tem passado. Mas eu sei que como ela, Jesus, tantas pessoas também sofrem de diversas enfermidades e precisam ser mesmo, Senhor Jesus, acalentadas por Ti. Eu te peço, Senhor, o Seu colo acolhedor, ó Pai. Eu sei que o Senhor pode, Jesus, que o Senhor pode mesmo dar o consolo do corpo, o consolo da alma, o consolo do espírito, o consolo da mente. O Senhor pode consolar aqueles que agora estão adoecidos, necessitando da Tua graça. Eu te peço também em especial por todos aqueles que cuidam dos enfermos, que cuidam dos doentes, aqueles que estão sempre naquele leito, aqueles que estão visitando, aqueles que estão todos os dias servindo, Jesus. Dê a eles fortaleza, Jesus. Dê a eles sabedoria. Dê a cada um deles força. Eu te bendigo porque Tu és o Deus generoso, Jesus. Sabemos que a morte não é um fim. Sabemos, Jesus, que um dia nós nos encontraremos na glória celeste. Mas enquanto ela não chega, podemos aqui, nesse tempo, crescermos e nos tornarmos pessoas melhores. Por isso te rendemos graças, Jesus. E agora nós já vamos para o nosso quarto passo, que é a contemplação, onde que a nossa oração se torna vida, porque é leitura orante. Oração é isso, é orar mais fazer. E que nesse dia de hoje, além de orar pelos enfermos, além de pedir mesmo, Senhor, a graça da visita de cada um deles, pedir também a graça ao Senhor de nós sermos solidários, que às vezes na nossa casa tem tantos remédios que às vezes não são úteis mais para nós, mas pode ser para alguém, que a gente possa, que eles estão no prazo de validade, eles estão em boas condições, e às vezes a gente deixa até vencer em casa e não passa para frente. Pedir ao Senhor essa graça da solidariedade, a graça de poder fazer pelo outro também algo mais. E também, nesse dia de Nossa Senhora de Lourdes, eu rezo com vocês e sempre me vem uma música para a gente refletir. E tem uma música que eu gosto muito, que é da irmã Kelly Patrícia, que vem dizendo que Nossa Senhora é um regaço acolhedor. E aí fala, né, a minha mãe é a Virgem Maria. Ela vai me acolher, me abraçar, me ensinar, me compreender, me acalmar, me educar, me formar, me amar. E que a gente possa mesmo, nesse braço acolhedor de Nossa Senhora, colocar todos os nossos enfermos também. E nesse braço acolhedor de Nossa Senhora, pedir a graça de nós podermos
sermos mesmo fiéis ao Senhor Jesus até o fim. Enquanto a gente viver, que a gente possa narrar as maravilhas do Senhor. Que Deus nos dê um dia muito abençoado, produtivo, para a glória e a graça de Deus. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.